Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e você está na Eletrônica do Passado. Bem-vindo à Eletrônica do Passado, a eletrônica que chamamos de clássica. Bom, hoje nós faremos um vídeo final de restauração, como tantos outros que tem aí no canal. Lá nas playlists do canal você vai encontrar uma playlist com vários trabalhos de restauração nesses rádios que são tão conhecidos de quem acompanha o canal, o rádio Transglobe. Bom, esse rádio tem uma coisa diferente, ele não é o modelo B481, o que mais nós trabalhamos até hoje. Esse é o B482. E apesar de termos feito outros rádios igual a esse no canal, esse é o primeiro que nós decidimos mostrar em vídeo. Por quê? Porque esse rádio nos deixava uma dúvida do porquê que a Philco havia decidido fazer um rádio denominado B481 com 9 faixas com FM e um rádio denominado B482 de 8 faixas sem FM. Bom, o efeito de um vídeo anterior que nós publicamos no canal foi alguns comentários, mas a colaboração mais importante que nós recebemos veio do senhor Marcos, lá de São Paulo, que gentilmente entrou em contato conosco e nos fez um relato histórico muito legal em relação à sua experiência de convivência com esses rádios lá nesse período tão importante da história, que são os anos 1960. Muito rapidamente, o senhor Marcos nos relatou que ele é um rádio escuta prodígio e precoce ao mesmo tempo, porque ele começou muito cedo, aos 9 anos de idade, interessado no tema da escuta, ou de rádio escuta, ou do dechismo. Bom, no vídeo anterior eu havia relatado que as pessoas que conhecem essa história provavelmente são muito idosas ou já faleceram, mas o senhor Marcos relatou que tem 64 anos e tem o privilégio de conhecer essa história tão legal do dechismo ou da rádio escuta, porque ele começou exatamente muito cedo. Mas eu vou focar esse vídeo nos relatos que ele nos fez em relação a especificamente a gente entender o porquê que a Philco fez os dois modelos, um com FM e outro sem FM. Os relatos dele têm detalhes tão ricos desse período da história que merecem ser divulgados no canal e comentados, e eu tenho autorização dele para isso. Antes de falarmos sobre esse relato que eu fiz apontamentos aqui, eu fiz anotações para não deixar nenhum detalhe, eu vou falar da restauração. Como nós costumeiramente fizemos, nós desmontamos esse rádio, separamos todas as partes, lavamos a placa completamente com álcool isopropílico por um processo de 3 vezes seguidas, com intervalos de 30 minutos. Para você que nunca assistiu esses vídeos finais de restauração, esse é o método que nós aprendemos com colegas, grandes técnicos do passado, que nós aplicamos na bancada com absoluto sucesso até hoje. Limpamos completamente, tiramos toda a oxidação, limpamos o tambor, limpamos a chave de ondas, limpamos o capacitor variável e passamos aí pela alta tensão. Se você não viu esse vídeo, pode comentar aí que ele está lá nas playlists, na playlist Dicas do Museu, mas eu deixo o link para quem quiser. Finalmente trocamos componentes esgotados, transistores da etapa de áudio que estavam com defeito, capacitores eletrolíticos ainda originais da época, que foram substituídos por capacitores modernos épicos de excelente qualidade, capacitores cerâmicos alterados, enfim, e o potenciômetro de volume que estava com defeito.
Tá bem? Fizemos aquilo que fizemos com frequência, que é colocar os contatos na lixa líquida, depois aplicar uma galvanização a frio. Modificamos a fonte para ficar mais imune a ruídos que são característicos aí do nosso tempo, da nossa época, né? Colocamos aqui o filtro novo e ao final, então, colocamos aqui a espuminha nova. E ao final nós temos um rádio que está bonito esteticamente e com uma eletrônica, no mínimo, com a qualidade que esse rádio tinha desde que foi fabricado. Notoriamente, o rei dos rádios do Brasil, como já nos referimos em outros vídeos. Mas agora vamos à história, especificamente, que o senhor Marcos, então, nos relatou. Eu, como disse, anotei em tópicos e eu vou, o mais fidedignamente possível, eu vou passar essas informações para aqueles que amam a eletrônica antiga e o rádio assim como nós. Bom, ele começa, o senhor Marcos, relatando então que o seu primeiro rádio, um B471, comprado em 1971, que também é um Transglobe, anterior a esse, no próprio anúncio da Philco, vinha então com os dizeres que a capa era de Zamac. Isso chamou muito a minha atenção, porque foi a primeira vez que alguém se refere a isso. O Zamac, segundo o Sr. Marcos, é um Corvin mais endurecido. Logicamente, esse não é o 471, não serve de referência, mas vale a informação histórica do Sr. Marcos. Bom, mas agora, por que a Philco fez o B481 9 faixas com FM e fez o B482 sem FM? Segundo o Sr. Marcos, eles são idênticos. E eu confirmo isso. São exatamente o mesmo rádio, o mesmo projeto, porém para dois aparelhos diferentes. Um aparelho com FM, mais completo, e um aparelho sem FM, que é esse aqui. Como destaquei no vídeo anterior, que vou deixar aqui embaixo na descrição para você, se você não assistiu. Esse rádio, então, ele não tem aqui as etapas de FM. Mas isso é assunto desse vídeo que você pode assistir, se desejar. Bom, mas segundo o Sr. Marcos, isso foi uma jogada de marketing da Philco para vender mais rádios. Nesta época, a TV era muito cara. Logicamente, né, nós estamos no início dos anos 60, e as pessoas então ouviam rádio. A TV não era acessível para a grande maioria das pessoas, então as pessoas ouviam rádio. Porém, o que a Philco pensou? Em fazer um modelo com FM e um modelo sem FM. O Sr. Marcos usa uma expressão interessante, aspas, abrindo aspas, né? Tiro no pé, fecha aspas. O Sr. Marcos se refere a tiro no pé como uma jogada comercial, uma estratégia comercial que deu errado. Ou o tiro saiu pela culatra, também se usa, né? A ideia deles fazerem um rádio com FM não colou. Por quê? Segundo o relato do Sr. Marcos, em São Paulo, em 1972, haviam 3 emissoras de FM. A Cultura, que tinha uma programação de música clássica, a Eldorado, que tinha uma programação de jazz, e a Imprensa, que tinha uma programação de música ambiente, né? Ele se refere a essa música ambiente como música de elevador. Essa, segundo ele, foi a primeira emissora de FM do Brasil, ou pelo menos de São Paulo, pelo que eu entendi. Bom, mas nessa época o FM não era popular, justamente por causa da programação. Era uma programação muito eclética, não era voltada para as pessoas comuns. E eu acrescento aqui uma expressão moderna, a programação dessa época não era voltada para o povão, né? Os rádios FM custavam até 40% mais do que os rádios com AM. E além disso, os rádios eram mono. Então, a ideia da Philco de, em 1972, em 1971, ou seja, no início dos anos 70, fabricar um rádio
com FM não foi exatamente, não teve exatamente a aceitação que eles pensaram que teria. Ele também se refere que os radioescutas ou os deixistas queriam escutar ondas curtas, eles não se importavam com FM. Então o que eles procuravam eram rádios que tinham boa sensibilidade exatamente em ondas curtas, que era o caso desse rádio. As pessoas de classe econômica ou classe popular não gostavam da programação do FM, como ele bem relatou. Então, a ideia de se fazer um rádio com FM no início dos anos 70 não foi uma ideia de sucesso. Bom, eu sei de comentários de outros colegas que o Philco Ford Transglobe modelo B481 foi o último da série Transglobe, porque a Philco já tinha problemas financeiros nessa época. No final dos anos 70, início dos anos 80, a Philco estava com sérios problemas financeiros, segundo me relataram esses colegas. E o que o senhor Marcos relata nas suas palavras bate com essa informação. O B481 foi o último rádio da série Transglobe. E segundo o relato do senhor Marcos, provavelmente, ou muito provavelmente, uma das coisas que levou a Philco ao declínio foi exatamente o erro estratégico de apostar na produção de um rádio com FM, que era 40% mais caro do que um rádio com AM. E ele finaliza o seu relato dizendo o seguinte, que em 1951, quando ele comprou o seu primeiro rádio Transglobe, que foi, como eu falei no início desse relato, um B471 com a capa de Zamac, ele pagou 24 parcelas de 37 cruzeiros novos. Bom, isso foi um crediário que, segundo ele, foi bastante apertado para pagar. Não foi fácil pagar pelo rádio. Bom, então nós só podemos deduzir a partir do relato do Sr. Marcos, e eu agradeço publicamente por isso, que a Philco teve então a original ideia de desenvolver um projeto que deu origem ao B481 e ao B482, rádios praticamente idênticos, sendo que o primeiro ou o segundo, tanto faz, não importa a ordem, porque segundo o Sr. Marcos eles foram fabricados exatamente na mesma ordem. Eu comentei no vídeo anterior que no esquema, inclusive eu mostrei o esquema do B482 era datado anterior ao esquema do B481, mas segundo o Sr. Marcos, isso é um detalhe que não é relevante. Foi só uma questão de impressão. Segundo ele, os dois projetos foram executados ao mesmo tempo. Isso é a relevância e isso é o interessante desse relato. Uma empresa de renome internacional, agora instalada no Brasil, que fabrica uma série de rádios muito legal, que é a série Transglobe, que começa lá nos anos 50 com os rádios caixa de madeira. Se você não viu o vídeo anterior, onde nós mostramos aí a restauração de um B457, eu posso também deixarei o link aqui na descrição, basta você descer aí o vídeo, você vai encontrar o link da restauração do B457, que também é um Transglobe, um rádio de mesa, né? Então, a série Transglobe, ela teve muito sucesso, mas, segundo o Sr. Marcos e também segundo o relato de outros colegas mais antigos, ela culmina e ela fatalmente acaba quando a Philco decide produzir um modelo de rádio com FM e que, segundo o Sr. Marcos, nessa época no Brasil não era atrativo simplesmente não era atrativa a programação das pouquíssimas, somente 3 relatadas por ele em 1972, emissoras de FM. Bom, espero que você tenha gostado desse relato. Comente, fique à vontade. Se você for uma pessoa mais velha que viveu nesse período, por favor, deixe a sua colaboração. Eu estou muito grato ao Sr. Marcos por ter nos passado essas informações. Estou muito satisfeito de registrá-las em vídeo para a posteridade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse breve relato. E agora nós vamos lá, para fechar com chave de ouro esse vídeo, fazer a escuta nesse rádio, que realmente é um rádio que tem
bastante sensibilidade. Se você não viu o vídeo, eu também deixarei aqui na descrição desse vídeo um outro link de um vídeo onde nós fizemos uma escuta exatamente com esse rádio, aqui na bancada da emissora RTM Internacional, lá na ilha de Bonaire, lá no Caribe. Legal? Vamos à escuta então. Obrigado que você assistiu. Curta aí essa escuta, essa rádio escuta final desse vídeo. E até o próximo. Agora aqui na área externa são 19 horas e 30 minutos. O clima está favorável, apesar das chuvas de verão passageiras que deixam o tempo carregado, que aconteceram hoje à tarde. Agora eu acredito que não tenhamos muitas descargas aqui ao redor. Vamos fazer a escuta, começando por ondas médias, trocando as faixas como a gente sempre faz. E vamos ver como é que ficou então a sensibilidade deste Philco Ford Transglobe modelo B482, 8 bandas. Se você está assistindo esse vídeo a partir daqui, volte no início e você vai ter um pouco da história desse modelo de rádio que nós acabamos descobrindo que é raro. Então vamos lá? Inovando, é a primeira recuperadas. Visto, admirado. Deputados. Para ser danificação do Senado para dados internacional do projeto de regulamento. Mosquitos transmissores del dengue, siga e chikungunya, se mantém. Agora com motor 1.3 e novo câmbio automático. Com ele você vive no plural. No trânsito, escolha a vida. Rádio Guaíba, há 65 anos, sendo a nossa. Rádio Guaíba de Porto Alegre, a 430 quilômetros de distância. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá fria por今年春节期间，这架车间每天出货量达到35万件，其中生源在somente a tribo do Levi. 所有呈现出Desceu. 每天产量。力量的运输车下线的汤圆。Em 9 de fevereiro de 2024, de acordo com dados do Ministério da Economia, se sienta mejor consigo mismo. Ela 3% da...
错并轨，保障旅客平安走失。Abuela, como es sultana de... que la bombilla. Responde a Brasil. 非常に手先の器用。Isso é cada vez mais raro em 2023. Isso é uma transmissão de telegrafia. O que se usa aqui é um código chamado código Morse, que é uma sequência ou uma combinação de pontos e traços sendo transmitidos. Se você nunca tinha ouvido isso, pesquise aí na internet, você vai entender o que é código Morse.